Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia. Estamos hoje para realizarmos mais uma das nossas aulas. Nós estamos na semana de número 30 e hoje nós vamos realizar as aulas de número 2, número 3 e número 4, certo? Vamos observar um pouquinho o nosso calendário. Nós estamos na segunda semana do mês de outubro e na segunda-feira, dia 11, nós não tivemos aula, porque foi ponto facultativo. Na terça-feira, dia 12, nós não tivemos aula, porque foi dia da criança. Ontem, dia 13, quarta-feira, nós tivemos aula. E hoje, quinta-feira, nós teremos aula. Amanhã, sexta-feira, dia 15 de outubro, nós não teremos aula, porque será comemorado o Dia do Professor. Então, peço a você que não esqueça de demonstrar o seu carinho, a sua gratidão para o seu professor, para a sua professora, especialmente nesse período que nós passamos, que foi um período de muitos desafios para todos nós. Eu tenho certeza que seu professor, sua professora vai ficar muito feliz em receber o seu carinho, certo? Então, vamos começar nossas atividades de hoje. Se você está realizando o registro no seu caderno, anote aí a data de hoje, 14 de outubro de 2021. Hoje é quinta-feira. Nossas atividades de hoje serão de língua portuguesa e elas estão lá no nosso livro Aprender Sempre, nas páginas 35 a 38. Então, é página 35, 36, 37, 38, certo? 3 páginas, ok? E na aula de hoje serão contemplados os descritores D4, D5, D6 e D12. No descritor D4, diz o seguinte: inferir uma informação implícita em um texto. Então, nós vamos trabalhar com informações que estão escondidas dentro do texto, que estão implícitas, que nós precisamos buscar essas informações. O descritor D5 diz: interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos e fotos. Então, nosso texto da aula de hoje, ele tem um fluxograma com algumas palavras. Então, nós temos o apoio aqui de uma imagem. O descritor D6 diz identificar o tema de um texto, ou seja, você identificar sobre qual tema está tratando aquele texto. No descritor D12, que nós sempre trabalhamos em nossas aulas, que é estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios, etc. Ou seja, através da leitura do texto, nós vamos perceber como essas conjunções, como o tempo verbal, como vários fatores interferem na compreensão do texto, certo? Vamos começar? Então, peço a vocês agora que abram o seu livro Aprender Sempre, lá na página 35. Vamos realizar as atividades das páginas 35, 36, 37 e 38, certo? Vamos começar? Então, aqui na página 35, você vai encontrar este enunciado aqui, aula 2, lendo e aprendendo com textos expositivos de divulgação científica. Então, na aula de hoje, estaremos trabalhando com um texto de divulgação científica. O que é isso, professora? Nós já fizemos uma sequência didática lá no nosso livro, Ler e Escrever. Não sei se vocês lembram, foi uma sequência didática onde nós trabalhamos vários textos de divulgação científica, que o assunto principal era o mosquito Aedes aegypti. Então, nós falamos sobre a dengue, nós falamos sobre a chikungunya, nós falamos sobre a febre amarela, então nós falamos de várias doenças que são transmitidas através da picada do mosquito, certo? Então, isso nós trabalhamos lá na sequência do ler e escrever. Então, aqui na nossa sequência didática do Aprender Sempre, os nossos textos de divulgação científica estarão voltados para o tema alimentação saudável, certo? Então, quando nós trabalhamos esses textos, nós falamos sobre as características dele, né? Nós falamos
como que nós podemos identificar esses textos no nosso dia a dia. Então, é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. O que vamos aprender? Nesta aula, você vai reconhecer as características dos textos expositivos de divulgação científica e identificar o seu uso no dia a dia. Então, nós vamos ver as características e vamos observar como encontramos ele no nosso dia a dia. No caso do texto de hoje, ele é uma publicação que foi feita, direcionada às escolas, mas que tudo tem a ver com o nosso dia a dia. Vamos começar? Antes de iniciarmos a leitura do texto, tem duas perguntas aqui que são importantes para a gente entender um pouquinho sobre o que estamos falando, né? Então, esse tipo de texto aqui, que é um texto de divulgação científica, ele é um tipo de texto muito importante para estudarmos e aprendermos, certo? Então, ó, já dei a dica da resposta da questão número 1. Quando nos interessamos por saber mais sobre um assunto específico, como podemos obter informações sobre ele? Então, eu tenho um determinado assunto que eu quero muito saber. O que eu preciso fazer, pessoal? O que eu preciso saber quando eu quero ter mais informações? Eu preciso o quê? Pesquisar, certo? Então, quando eu estou interessado em saber mais sobre um determinado assunto, o que nós fazemos? Pesquisamos sobre o assunto em fontes confiáveis. O que são fontes confiáveis, né? São jornais, revistas, livros que eu sei que aquela informação ela está baseada em pesquisas e estudos científicos. Não é a opinião de uma pessoa, porque quando se trata principalmente de um texto de divulgação científica, não é a opinião da pessoa que estava lendo, mas sim os estudos que foram feitos sobre o assunto. Tudo bem? Número 2. Cite revistas e jornais que você conhece que publicam texto de divulgação científica. Eu, normalmente, pesquiso nesses dois sites aqui, ó, da revista Ciência Hoje das Crianças e do Jornal Joca, que são dois sites que são confiáveis, que têm informações confiáveis e todas as informações estão baseadas em pesquisas. Se você conhecer algum outro site que você também pesquisa, seja de jornal ou de revista, você pode anotar aqui embaixo. Tudo bem? Então, agora nós vamos para o texto. Número 3, você irá ler o texto abaixo com seus colegas da turma. Você vai ler aqui comigo na videoaula. Ele foi produzido pelo Ministério da Saúde. Então, olha só, é um texto que está baseado em estudos científicos, porque o Ministério da Saúde ia publicar algum texto sem comprovação? Não iria. E esse texto ele faz parte do Manual Operacional para Profissionais de Saúde e Educação. O que é isso? É um documento, tá? Aqui diz assim, ó, que o objetivo do material é promover alimentação saudável nas escolas. Então, para preparar esta aula, eu pesquisei, sim, em vários sites que são totalmente voltados para práticas de boa alimentação e de alimentação saudável, certo? E nesse site sempre tem dicas para os pais, para as famílias e também para as escolas. Então, o Ministério da Saúde resolveu fazer um manual, ou seja, um documento explicando aos profissionais da saúde e da educação como deve ser a alimentação nas escolas, certo? Vocês até perceberam que nas escolas, quem retornou já às aulas presenciais, tiveram algumas mudanças nos cardápios das escolas municipais aqui da nossa cidade de Araçatuba. Tudo isso para oferecer o quê? Uma alimentação mais saudável nas escolas, certo? Então, vamos começar a leitura? Aí no seu texto está assim, ó, para início de conversa, né? Lá na questão número 3, certo? Então, vamos lá? Eu até coloquei essas imagens que eu encontrei, que eu achei elas muito interessantes, né? Que ela fala
essas imagens elas estão mostrando que um método científico, ou seja, como os cientistas eles estudam, eles pesquisam, até que eles tenham certeza e depois divulguem, publiquem uma informação que é verdadeira. Tudo bem? Então vamos começar? Então este é o texto que está aí na página 35, certo? Então nós vamos estar lendo, esse aqui está começando aí na 35 e vai até a página 36. Alimentação saudável na escola. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde em 2006, aí tem Brasil 2006, que foi o ano que foi publicado, uma alimentação saudável tem como enfoque prioritário o resgate de hábitos alimentares regionais, culturalmente referenciados e de alto valor nutritivo, e de padrões alimentares variados, que têm o início desde a introdução da alimentação complementar a partir dos 6 meses de vida até a idade adulta e velhice. Então, o que diz o primeiro parágrafo? A ideia central é que uma boa alimentação, para que ela seja saudável, precisa-se primeiro resgatar os hábitos alimentares regionais, ou seja, os hábitos de cada região, né? E que esses hábitos, eles precisam sim ter um valor nutritivo, certo? E além disso, esses padrões alimentares variados, o que quer dizer isso? Não comer apenas um tipo de alimento. E esses alimentos, eles precisam ser oferecidos para a criança a partir dos 6 meses de vida até a idade adulta e a velhice, certo? Continuando, segundo parágrafo. Para a alimentação saudável por todo o curso da vida, promover a alimentação saudável por todo o curso da vida contribui para a redução de prevalência de todos os tipos de doenças relacionadas à alimentação, tais como obesidade, diabetes, doenças cardíacas e câncer, e também deficiências nutricionais e doenças infecciosas. Então, olha esse parágrafo que importante. Quando se promove uma alimentação saudável ao longo da vida, nós estamos contribuindo para reduzir as chances de aparecer doenças relacionadas à má alimentação, como a obesidade, o diabetes, as doenças cardíacas, que são as doenças do coração, e também alguns tipos de cânceres, além das deficiências nutricionais e doenças infecciosas. Vocês já perceberam que algumas crianças ficam muito doentes na sua classe? Sempre essa criança está doente. Por quê? O sistema imunológico, o sistema de defesa daquela criança, ele não está funcionando adequadamente, porque não tem as vitaminas, os sais minerais que ele necessita. Por isso, a criança fica muito doente, certo? Então, ó, todos esses nomes que estão escritos aqui embaixo, que eu não vou ler, são autores, pesquisadores que pesquisaram e disseram, eles descobriram que a má alimentação está relacionada ao surgimento de todas essas doenças aqui. Aí depois do seu livro aparece, ó, esse é o organograma, o fluxograma, na página 36. Ele diz assim: uma alimentação saudável precisa contemplar alguns atributos básicos. Então, aqui no meio, alimentação saudável. Quais são esses atributos? Acessibilidade física e financeira, sabor, variedade, segurança sanitária, harmonia e cor. Então, nós vamos falar sobre cada um desses aspectos agora. Acessibilidade física e financeira. Significa que uma boa alimentação, uma alimentação saudável está disponível e não é cara, pois se baseia em alimentos in natura e produzidos localmente. O que quer dizer isso? É que uma alimentação saudável, ela não pode ser cara, ela precisa ser acessível, né? E além disso, esses alimentos, eles precisam ser produzidos localmente. O que quer dizer isso? Você precisa encontrar com muita facilidade na sua cidade os alimentos que são saudáveis, ou seja, né? Se em determinada região se produz um tipo de alimento, então aquele alimento ele precisa estar disponível para que todas as pessoas tenham acesso.
Então, outro ponto importante sobre a boa alimentação, sobre o que uma boa alimentação precisa ter, que é o sabor. Ao contrário do que muitas pessoas supõem, ou seja, do que muita gente pensa, uma alimentação saudável é e precisa ser saborosa. Tem que ter sabor, tem que ser gostosa. Assim, tem o resgate do sabor como atributo fundamental à promoção da alimentação saudável. Porque muita gente acha que uma alimentação saudável são aqueles alimentos sem cor, sem gosto, sem sabor, aquela coisa ruim. Isso não é verdade, porque quanto mais colorido for o nosso prato, maior será a variedade de nutrientes e mais saúde nós vamos estar o quê? Nós vamos estar recebendo através da alimentação. Além disso, ele precisa ter o quê? Variedade. Vários tipos de alimentos fornecem diferentes nutrientes, que é o que eu acabei de falar, evitando a monotonia alimentar e atendendo às demandas fisiológicas, ou seja, quanto maior for a variedade, melhor vai atender às necessidades do nosso corpo. Cor. Uma alimentação saudável é representada por grupos de alimentos de diferentes colorações, que além de ricos em vitaminas e minerais, tornam a refeição bastante atrativa. Foi o que eu disse anteriormente. Quanto mais colorido o prato, mais saudável ele será, ou seja, mais nutrientes nós teremos no prato. Harmonia. Uma alimentação saudável é equilibrada em quantidade e qualidade, dependendo da fase do curso da vida e do grau de atividade física, estado nutricional, estado de saúde e idade e sexo do indivíduo. O que quer dizer isso? Que uma alimentação saudável ela tem que ser equilibrada na quantidade, ou seja, homens comem menos alimento do que mulheres, por exemplo. Porque os homens, eles precisam, o trabalho dos homens está muito ligado à força física, ou seja, a trabalhos onde ele precisa dispor de muita energia. Então, por isso, ele se alimenta mais do que as mulheres. O que mais? Dependendo da fase do curso da vida, ou seja, dependendo da idade que a pessoa está, isso também interfere na quantidade de alimentos, certo? Quando são bebês, os bebês normalmente se alimentam com leite, algumas frutas e a sua papinha. Essa papinha é uma quantidade bem pequena, se comparada à quantidade de alimentos que um adolescente, por exemplo, consome. Tudo bem? Então, tudo varia de acordo com a idade, de acordo com o sexo, de acordo com a saúde também, porque muitas vezes a pessoa não está com uma saúde tão boa, está debilitada, e aí não se alimenta corretamente. Então, uma boa alimentação, ela precisa ter harmonia, ou seja, esse equilíbrio. Segurança sanitária. Para ser saudável, a alimentação precisa ainda estar livre de contaminantes físicos, químicos e biológicos. Por isso, medidas preventivas e de controle, incluindo as boas práticas de higiene, devem ser adotadas em toda a cadeia de alimentos, desde a sua origem até o preparo para o consumo em casa. Pessoal, essa palavra, ou melhor, essa expressão segurança sanitária, nós ouvimos muito nesses últimos meses ou nesse último ano, desde o ano passado, em março, quando iniciamos esse período da pandemia, o que mais nós ouvimos são medidas sanitárias, segurança sanitária. O que isso tem a ver com a alimentação? Tem a ver que a alimentação, ela precisa, para ser saudável, ela precisa estar livre de contaminação. Então, nós tivemos que melhorar a nossa higiene, lavar mais as mãos, usar álcool gel. Por quê? Para garantir o quê? Uma higiene melhor para que a gente não transmitisse ou não contaminasse outras pessoas com a Covid, não é isso? Então, os alimentos, se eles não forem bem higienizados, se eles não forem bem preparados, observando todas as etapas, aqueles que forem cozidos, passar pelo período correto de cocção, de cozimento,
Se isso não acontece, esses alimentos, eles podem transmitir doenças, certo? Provocar doenças no nosso organismo. Então, é muito importante esta segurança sanitária para uma boa alimentação. Isso não é só na nossa casa, ó. Essas boas práticas de higiene devem ser adotadas em toda a cadeia de alimentos. O que isso quer dizer? Desde lá da fazenda, quando é colhido o alimento, até chegar à nossa casa. Então, na fazenda, no transporte através do caminhão, quando chegam aos supermercados, durante todo esse processo, é necessário muito cuidado com a segurança sanitária dos alimentos. E, terminando aí nosso texto, pessoal, alimentação saudável precisa ser entendida enquanto um direito humano, ou seja, todas as pessoas têm direito a ter uma boa alimentação, que compreende um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos de acordo com as fases do curso da vida, ou seja, todas as pessoas têm direito a receber uma boa alimentação adequada com a sua fase de vida. Não adianta nada, um adolescente tem lá os seus 10, os seus 12 anos, será que se ele comer todos os dias um potinho lá com papinha de bebê, será que isso vai ser adequado para o crescimento dele? Não. Então, todas as pessoas têm direito a uma alimentação adequada à sua fase de vida. Além disso, precisa ser baseada em práticas alimentares que assumam os significados socioculturais dos alimentos, como fundamento básico conceitual, ou seja, que respeitem a cultura alimentar da comunidade ou da região, que é o que nós falamos lá no começo da aula. Não adianta nada nós termos acesso a determinados alimentos, mas que esses alimentos não são parte da cultura da nossa região. Ou seja, se todos os dias lá na sua escola servisse um pedacinho de abóbora cozida e um pouquinho de coalhada, será que você ia gostar? Eu acho que não. Mas as crianças que moram lá no Nordeste, no Norte, eles amam. Por quê? Eles já estão habituados, faz parte da rotina da sua comunidade e da sua região. A promoção de uma alimentação saudável deve, de modo geral, prever um amplo conjunto de ações que alcance as pessoas desde o início da formação do hábito alimentar, isto é, desde a primeira infância, favorecendo o deslocamento do consumo de alimentos pouco saudáveis para alimentos mais saudáveis, resgatando os valores, resgatando hábitos e incentivando padrões alimentares mais saudáveis entre grupos populacionais com hábito alimentar já estabelecido. Com respeito, agora o finalzinho do texto está aí na página 37. Então, com respeito à identidade cultural e alimentar dessas populações. Esse parágrafo está dizendo que esses bons hábitos de alimentação, eles devem ser introduzidos na vida da criança desde quando é introduzida a alimentação. Ou seja, a partir dos 6 meses de idade, esses bons hábitos precisam ser criados. E sempre o quê? Respeitando o quê? A cultura alimentar de cada comunidade, ou seja, de cada região. Tendo em vista o papel da escola na formação de crianças e adolescentes, bem como a possibilidade de ampliação de conhecimentos para as famílias e as comunidades. O ambiente escolar traduz-se no espaço favorável à promoção da saúde e, mais especificamente, à promoção de alimentação saudável, na medida em que congrega grande número de indivíduos em que nele passam a maior parte do seu tempo, trabalhando, estudando e aprendendo. Aí aqui embaixo nós temos a fonte de onde foi retirado esse texto, que é uma publicação do Ministério da Saúde, da Secretaria de Atenção à Saúde e Departamento de Atenção Básica. Então, esse texto aqui ele está lá no Manual Operacional para os Profissionais de Saúde e Educação. Promoção da alimentação saudável nas escolas. É uma publicação do Ministério da Saúde do ano de 2008, certo? Então, nesse último parágrafo aqui do texto, ó, ele está mostrando para nós que a escola é o melhor lugar
para que as crianças e as famílias sejam ensinadas sobre as boas práticas de alimentação, certo? Por quê? Na escola, nós temos um grande número de pessoas que passam a maior parte do seu tempo, seja ele trabalhando, estudando ou aprendendo. Então, nesses locais, sim, são os locais mais adequados para que sejam ensinadas as boas práticas de alimentação, certo? Então, ainda aqui na página 37, tem uma questão que nós não vamos poder registrar ela aqui no livro, porque não tem espaço. Então, por isso que aqui na questão 4 diz assim: após a leitura do texto sobre alimentação saudável na escola, registre em seu caderno o que você aprendeu sobre as características desse gênero textual. Então, o que a gente observa aqui, pessoal, nesse gênero, né? Como ele está escrito? Ele está escrito em primeira pessoa, certo? Que mais que ele, do formato que ele está escrito? Está dividido em tópicos, que mais? Todas as informações são baseadas em pesquisas e estudos, que mais? Ele é um texto que tem começo, meio e fim? Sim, é um texto narrativo. Então, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, vamos colocar tudo isso agora aí no seu caderno de língua portuguesa? Então, essas são as características de um texto de divulgação científica. Os textos de divulgação científica são produzidos baseados em estudos, pesquisas e experimentos científicos, certo? Então, ninguém sai escrevendo um texto sem ter feito nenhuma pesquisa. Como nós saberíamos que uma má alimentação desenvolve obesidade, diabetes, provoca doenças cardíacas? Como a gente saberia se não houvessem as pesquisas? Então, os médicos pesquisaram, fizeram experimentos e eles descobriram que sim, uma má alimentação causa todos esses problemas. Então, texto de divulgação científica está baseado em estudos, pesquisas e experimentos. Tem como objetivo aproximar o público em geral de conhecimentos científicos, ou seja, eles são escritos para que as pessoas em geral, possam ter contato com esses conhecimentos científicos. E esses textos, eles são escritos do mesmo jeito que a gente fala aqui, numa linguagem informal? Não. Eles são escritos numa linguagem científica, permitindo ao leitor a apropriação do conhecimento tratado. Ou seja, quando você lê um texto de divulgação científica, logo, se você entendeu direitinho o assunto daquele texto, você vai se apropriar, ou seja, você vai ter entendimento daquele assunto e vai saber também transmitir esse assunto para outras pessoas. Geralmente, os textos de divulgação científica são escritos em primeira pessoa e no tempo verbal presente, ou seja, agora, hoje. Possuem uma estrutura com introdução, que eu já falei agora há pouco, desenvolvimento e conclusão. Então, estas, pessoal, são as características básicas de um texto de divulgação científica. Pausem o seu vídeo, façam esse registro lá no seu caderno de língua portuguesa, certo? Agora, aqui na página 37, pessoal, depois que nós terminamos a leitura do texto, aí nós vamos realizar as aulas 3 e 4, aprendendo a fazer um resumo. O que vamos aprender? Nesta aula, você voltará a ler o texto da aula anterior e produzirá um resumo com a sua turma coletivamente. Se nós estivéssemos na escola, nós faríamos a leitura coletivamente e este texto seria produzido na lousa com o auxílio de todos os alunos e vocês fariam o registro no caderno, certo? Como não está sendo possível, então nós faremos a leitura agora aqui, novamente na aula, destacando os pontos mais importantes sobre o texto. Tudo bem? Mas antes de começar, eu queria perguntar para vocês o que está aí no seu livro. Você sabe o que é um resumo? Já ouviu falar sobre esse tipo de texto? Você sabe o que é um resumo, pessoal? Aí no seu livro está anotado assim: o que é um resumo? Resumo é um texto produzido a partir de outro texto.
Resumir significa abreviar, sintetizar, reduzir. No resumo, são escritos os pontos essenciais e as principais ideias desenvolvidas no texto-fonte. Então, esse primeiro parágrafo diz que um resumo é quando nós reduzimos ou sintetizamos um texto e colocamos nele as ideias principais. Para que um resumo seja feito, precisamos ler e compreender o texto, que é o que nós já fizemos na aula de hoje, e escrever em poucas linhas e com suas palavras sobre o que de fato é importante nele. Muitas pessoas produzem resumos para estudarem determinada matéria. Então, um resumo é importante para a gente estudar, é importante para a gente, para compreendermos um texto, certo? Então, já lemos o texto, agora nós vamos destacar as informações principais. Então, aqui está dizendo, né, no nosso livro, falando que na aula anterior vocês já fizeram a leitura, certo? Então, aqui na questão 2 diz, leia novamente o texto da aula anterior. Nós acabamos de ler. Número 3, use o marca-texto para grifar coletivamente as partes mais importantes de cada parágrafo. Então, eu vou sublinhando aqui, grifando com vocês as partes mais importantes, certo? E vocês vão marcando aí no seu livro. Em seguida, releia o que foi grifado e anote ao lado de cada parágrafo o assunto central. Você pode usar notas adesivas se precisar, se preferir. Sabe aqueles post-it, que são aqueles papeizinhos coloridos? Se você quiser, você pode colar ao lado de cada parágrafo que nós vamos destacar quais são as ideias principais, certo? Mas na aula de hoje nós vamos fazer isso o quê? Coletivamente, oralmente. Tudo bem? Então, volta lá no texto que está na página 34, que o título é Alimentação Saudável na Escola. Vamos voltar? O que nós vamos destacar, pessoal, desses 2 parágrafos que é mais importante? Ou seja, eu vou destacar a ideia principal do parágrafo, certo? Mas eu vou evitar de ficar repetindo ao longo do meu resumo as mesmas informações. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, ele fala que uma alimentação saudável, para se ter uma alimentação saudável, é preciso respeitar os hábitos alimentares regionais e culturais, e ainda que esses alimentos sejam variados e que tenham um alto valor nutritivo, e que essa alimentação saudável tem início desde a introdução alimentar, que começa a partir dos 6 meses de vida até a velhice, fase adulta e velhice. Isso vai se repetir ao longo do texto, então eu não vou destacar. O que eu coloquei em destaque? Esse segundo parágrafo. Então, alimentação saudável na escola. Aí eu destaquei, promover a alimentação saudável por todo o curso da vida contribui para a redução de prevalência de todos os tipos de doenças relacionadas à alimentação, tais como obesidade, diabetes, doenças cardíacas e câncer, e também deficiências nutricionais e doenças infecciosas, certo? Então, nessa primeira parte do texto, eu marquei este parágrafo. Pode marcar aí no seu livro. Aí nós começamos na página 36, eu vou destacar este título aqui, uma alimentação saudável precisa contemplar alguns atributos básicos, porque aqui no texto a gente vai observar cada um desses títulos, um pequeno resumo sobre cada um deles. Sublinhou aí no seu texto? Vamos continuar. O que eu destaquei aqui na acessibilidade física e financeira? Significa que uma alimentação saudável está disponível e não é cara. No sabor, uma alimentação saudável é e precisa ser saborosa. Então, olha só, nós só estamos retirando as ideias principais. Variedades. Aqui, o que eu destaquei nesse ponto? Variedade. Vários tipos de alimentos fornecem diferentes nutrientes. Então, é preciso ter uma alimentação que tenha vários tipos de alimento. Cor, eu destaquei o parágrafo inteiro. Uma alimentação saudável é representada por grupos de alimentos de diferentes colorações.
que além de ricos em vitaminas e minerais, tornam a refeição bastante atrativa. Sublinha aí, pessoal, e destaque estas frases que nós separamos aqui como mais importantes. Ainda na página 36, em harmonia, uma alimentação saudável é equilibrada em quantidade e qualidade. Segurança sanitária. Para ser saudável, a alimentação precisa ainda estar livre de contaminantes físicos, químicos e biológicos, incluindo as boas práticas de higiene? Isso aqui não está dando muito para entender. Então, na hora que nós formos escrever o resumo, a gente vai colocar as palavras que estão faltando, deixar o texto coerente, certo? Então, nesse momento, nós vamos apenas destacar as partes importantes. Neste parágrafo aqui embaixo, eu destaquei essa primeira parte que eu achei muito importante. A alimentação saudável precisa ser entendida enquanto um direito humano que compreende um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos de acordo com as fases do curso da vida. Podem sublinhar, pessoal. E ainda tem mais esse pedacinho, que respeitem a cultura alimentar da comunidade ou da região, que nós falamos bastante na aula de ontem e na aula de hoje também, sobre os costumes, os hábitos alimentares de cada região. A promoção de uma alimentação saudável deve, de modo geral, prever um amplo conjunto de ações que alcancem as pessoas desde o início da formação do hábito alimentar, isto é, desde a primeira infância, favorecendo o deslocamento do consumo de alimentos pouco saudáveis para alimentos mais saudáveis, resgatando hábitos e incentivando padrões alimentares mais saudáveis, certo? Eu sei que tem algumas palavras aqui que não dá para a gente compreender muito bem, mas nós vamos substituir essas palavras por outras palavras na hora de escrever o resumo. E aqui no finalzinho, o que eu destaquei? Tendo em vista o papel da escola na formação de crianças e adolescentes, o ambiente escolar traduz-se num espaço favorável à promoção da saúde e, mais especificamente, à promoção da alimentação saudável. Certo? Destaquem aí, pessoal, no seu texto, tudo que nós destacamos aqui na aula de hoje. É claro que, se você não terminou, pausa o seu vídeo, termina de fazer os seus registros, que nós vamos continuar aqui. Número 5. Ao finalizar os destaques, que é o que nós acabamos de fazer, releia cada trecho, nós acabamos de ler, e elabore com seus colegas um resumo dos parágrafos, tendo em vista o que foi sublinhado. O professor fará no quadro o registro das frases ditadas. Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês cada uma das frases que nós destacamos, só que fazendo as adequações. Lembra lá do descritor D12, que fala sobre estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções e advérbios? Então, o nosso texto ele precisa ter uma lógica, então ele precisa ter coerência, ele precisa ter coesão, ou seja, tem que ter começo, meio e fim, e ele precisa ser de fácil compreensão. Da forma como nós sublinhamos aqui, ainda precisamos melhorar a sua escrita, certo? Aí no número 6 pede para que vocês releiam o resumo produzido por você e seus colegas e verifique se as ideias estão claras, que é o que vamos fazer agora. É preciso sempre pensar. Se o leitor que desconhece o texto-fonte, que é o primeiro texto que nós lemos, entenderia a versão resumida. Então, todas as informações do primeiro texto precisam estar nesse resumo que nós vamos fazer agora. E aqui na questão 7, registre em seu caderno o resumo do texto. Então, aí no livro não tem espaço para vocês copiarem o resumo. Nós vamos registrar no caderno o resumo, já fazendo as adequações necessárias.
Então, primeiramente, eu coloquei o título, Alimentação Saudável na Escola. Aí eu comecei o texto. Aqui tem a frase que nós sublinhamos. Mas antes de colocar aquela frase, eu coloquei essas informações aqui que mostram da onde foi retirado esse texto, essa informação. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde em 2006, aí tem aqui o título do documento, aí eu coloquei aquele parágrafo. Promover alimentação saudável por todo o curso da vida contribui para a redução de prevalência de todos os tipos de doenças relacionadas à alimentação, tais como obesidade, diabetes, doenças cardíacas e câncer, e também deficiências nutricionais e doenças infecciosas. Depois eu peguei aquele parágrafo, vocês lembram que era o título do infográfico? Então, do infográfico não, do fluxograma, coloquei ele em negrito, olha só, e aí eu comecei colocando cada um dos tópicos, ó, acessibilidade física e financeira. Aí eu coloquei aqui, ó, a parte que nós destacamos e coloquei um pontinho final. Significa que uma alimentação saudável está disponível e não é cara, certo? Então, faça um registro aí dessa primeira parte do nosso resumo. Aqui, no sabor, uma alimentação saudável é e precisa ser saborosa. Variedade, vários tipos de alimentos fornecem diferentes nutrientes. Cor, coloquei o parágrafo inteiro que falava sobre a cor. Harmonia, uma alimentação saudável é equilibrada em quantidade e qualidade. Pontinho final. Então, para obedecer o critério da harmonia, tem que ser equilibrada tanto na quantidade quanto na qualidade. Segurança sanitária. Olha aqui, a professora colocou, ó, juntei as partes que nós tínhamos destacado. Para ser saudável, a alimentação precisa estar livre de contaminantes físicos, químicos e biológicos, incluindo as boas práticas de higiene. Depois, coloquei os dois parágrafos. Aqui eu acrescentei a letra E. Então, a alimentação saudável precisa ser entendida enquanto um direito humano que compreende um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos, de acordo com as fases do curso da vida. Está aqui entre parênteses e tem reticências, porque no texto também está assim, significa que foi retirada uma parte do texto, e aí eu acrescentei, e que respeitem a cultura alimentar da comunidade da região. Aqui eu tirei as palavras o deslocamento, coloquei a substituição, do consumo eu tirei, ó, a substituição de alimentos pouco saudáveis, tirei esse para, por alimentos mais saudáveis, resgatando hábitos e incentivando padrões alimentares mais saudáveis, certo? E finalizando o texto, tendo em vista o papel da escola na formação de crianças e adolescentes, o ambiente escolar traduz-se num espaço favorável à promoção da saúde e, ó, acrescentei o E, mais especificamente, à promoção da alimentação saudável, certo? Agora que nós concluímos o texto, nós vamos fazer o registro deste resumo aí no caderno de língua portuguesa, certo? Então, agora eu vou passar pausadamente cada um dos slides com as partes do resumo e você vai copiar aí no seu caderno de língua portuguesa. Lembrando que as partes que estão em vermelho, como títulos ou palavras que foram acrescentadas, você não precisa fazer em vermelho. E o que estiver riscado significa que nós substituímos aquela palavra por outra e você também não precisa copiar, certo? Então, vamos copiar aí e registrar com atenção no nosso caderno de língua portuguesa. Então, este é o início do texto. E
esta foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de deixar suas atividades completas aí no seu caderno de língua portuguesa. Se você não terminou de registrar o seu texto, volta um pouquinho a videoaula, faz o registro do texto no seu caderno, certo? E amanhã nós não teremos videoaula, porque é dia do professor, e na segunda-feira nós retornamos, certo? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.